Projeto científico na área, eu sou o professor Daniel Dias e nesse vídeo eu vou te ensinar a desenvolver uma aula utilizando os princípios da metodologia ativa. É uma aula prática com a temática da engenharia do automobilismo. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e venha aprender comigo. A Fórmula 1 já foi uma das grandes paixões dos brasileiros. Quem não se lembra daquela musiquinha que tocava no domingo à tarde? Bom, pelo menos quem tem mais de 30 anos deve se lembrar, como eu, né? O Ayrton Senna, ele foi um dos grandes pilotos de Fórmula 1, foi o primeiro tricampeão de Fórmula 1 e corria numa época onde a tecnologia não era tão avançada quanto hoje. Hoje tem controle de estabilidade, isso, aquilo, materiais novos, fibra de carbono. Na época não, então basicamente ele levava o carro no braço. Então tem cenas dele sendo campeão que ele não conseguia nem erguer a taça, tão cansado que ele estava. Sem contar que ele era fabuloso em condições adversas, principalmente na chuva. Foram vários GPs que ele ganhou na chuva. A situação, o problema é o seguinte: você faz parte de uma equipe de Fórmula 1, onde você é o engenheiro responsável por fazer um teste numa pista local para descobrir qual seria o melhor pneu para se correr nessa pista durante 3 condições. Quando ela estiver seca, que é a maior parte do ano, quando ela estiver úmida em alguns períodos do ano, e possivelmente quando ela estiver coberta por neve. Para isso você vai construir seu próprio instrumento de medida, realizar aferições aqui na superfície, quantificar as superfícies em várias condições, e vai também poder simular o efeito da água num carro durante uma corrida. Depois, ao final da aula, você vai participar de uma situação-problema, onde você vai verificar alguns testes feitos por engenheiros de verdade da Fórmula 1 e conhecer os tipos de pneus para sua escolha. Então não perca, vem experimentar comigo que vai ser muito legal. Pois bem, pessoal, para as nossas investigações, a gente vai construir um instrumento que é conhecido como dinamômetro, que é um instrumento que vai medir a força-peso, que basicamente é a ação da gravidade sobre uma massa, sobre algum objeto. Nós vamos construir o nosso usando um elástico de dinheiro, que é um material alternativo. Mas uma alternativa para quem está online seria esses simuladores do PET Colorado, da Universidade aqui dos Estados Unidos, que ele vai mostrar um pouquinho do comportamento de uma mola. Então o dinamômetro ele é baseado na distensão de uma mola. Aqui nesse simulador ele te dá 2 molas, onde você pode controlar aqui a espessura das espiras. Então quanto mais espessa a espira for, menos ela distende com o peso. Então uma mola mais grossa, vamos dizer assim, seria para medir coisas mais pesadas, enquanto uma mola mais fina seria utilizado para pesos menores. Então você vê que se eu colocar 100 gramas na mola mais espessa, ela distende menos do que a mola menos espessa. O interessante é que existem molas próprias para o dinamômetro que tem uma distensão regular, uma distensão uniforme. Então a gente vai verificar um pouquinho dessa distensão aqui nesse simulador. Eu vou colocar uma régua e vou colocar um peso aqui de 100 gramas. Para essa segunda mola, houve uma distensão de 20 centímetros para um peso de 100 gramas. Se eu colocar esses 100 gramas na segunda mola, eu vou ver que eu tenho uma distensão de apenas 10 centímetros aproximadamente. Então essa mola aqui a gente pode até brincar que ela é 2 vezes mais mole do que a primeira mola aqui. E aí é possível prever o comportamento dessa mola de acordo com o peso que você coloca nela. Então é óbvio, né? Se você colocar um peso de 250 gramas, ele vai estender 2,5 vezes a mais do que 100 gramas. Aqui no caso foi quase 50 centímetros. E com isso é possível calcular uma propriedade da mola, que é chamada de constante da mola, que ela prevê qual é a força necessária para distender 1 metro. Então a constante da mola ela é dada em newtons por metro. Newtons porque é a unidade da força-peso. Então a força-peso pode ser calculada usando a massa em quilograma vezes a aceleração da gravidade, que a gente pode considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Então um peso de 100 gramas equivale a 0,1 newtons.
Distendendo 20 centímetros, 0,2 metros, a gente pode calcular a constante da mola usando a lei de Hooke. A lei de Hooke ela diz assim que a força que você coloca na mola, o peso que você coloca na mola, ela é igual à proporção da constante, que é a mola, vezes a distensão que essa mola teve em centímetros. Então F igual a Kx. Se você sabe a força e se você sabe a distensão que ela teve, você consegue calcular essa constante da mola. Tem um outro simulador que simula exatamente a lei de Hooke. Por exemplo, todos esses links eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Esse simulador você consegue aplicar uma força de até aqui 100 newtons, tá? E ver como que é a distensão da mola de acordo com a constante que você coloca aqui da mola. Então, se eu colocar uma constante de 100 newtons por metro, significa que você precisa de 100 newtons para distender 1 metro da mola. Então, se eu colocar 100 newtons, ela vai distender aqui de acordo com o simulador 1 metro. É óbvio, se eu for aumentando essa constante, a distensão vai sendo cada vez menor. Então a constante da mola, ela é mais ou menos assim, quanto menor o valor, mais mole ela é, a gente pode brincar assim, né? Mais ela distende com o peso. E quanto maior o valor da constante da mola, menos ela distende com o peso. Então esses simuladores são bem legais para explicar para o seu aluno ali, fazer ele entender esse conceito aí de distensão da mola, o conceito de força através de um dinamômetro, e para simular aí, principalmente nessa situação que a gente está online devido à pandemia, né? Bom, o instrumento que a gente vai fazer vai ser um dinamômetro de elástico de dinheiro. Nós vamos usar no nosso instrumento 2 elásticos, para que a gente consiga medir uma força um pouco maior. Você pode fazer com um também, tá? Com um elástico você consegue medir até 2,5 newtons, que é equivalente a 250 gramas. Com um elástico. Agora, com 2 elásticos você já consegue uma massa de 500 gramas, 5 newtons. Então vamos lá para a construção do dinamômetro. Muito bem, pessoal. Para construir o dinamômetro a gente vai precisar de uma placa de madeira de mais ou menos 30 centímetros por 7 e 2 elásticos. O mais importante aqui é você alargar bem esses elásticos para que ele fique bem afrouxado, porque senão ele vai perdendo essa distensão e as medidas saem todas erradas. Então tem que alargar muito bem. Nós vamos prender esse elástico com uma tachinha bem na parte de cima da madeira. Então prende lá, aperta bem. No elástico, na parte de baixo, a gente vai cortar um pedaço de barbante e vai amarrar esse pedaço de barbante unindo os 2 elásticos. Pode dar um nozinho, corta o excesso. E o pedaço de barbante tem que vir uns 3 a 4 centímetros depois do final da madeira. Para que não fique oscilando, a gente vai colocar 2 preguinhos em formato de U para aprender a estabilizar aí esse elástico. Vamos colocar um na parte de cima e vamos colocar um na parte de baixo, senão ele fica andando para um lado e para o outro e isso atrapalha na medida. Um preguinho em gancho, desse que você compra para penduricário, a gente vai amarrar na parte de baixo desse barbante, fazendo um ganchinho para segurar os objetos que a gente quer medir a massa, que a gente quer empurrar. E aí a gente vai colocar um alfinete passando pelo nozinho do barbante na parte onde ele está com o elástico, que ele vai ser o nosso medidor. É com ele que a gente vai seguir ali a nossa escala. E para finalizar, nós vamos colocar ali uma pequena tira de papel. Eu usei aqui uma tira de papel laranja para diferenciar. Que é onde a gente vai marcar a escala que faremos aí colocando pezinhos nesse dinamômetro. E pronto, a estrutura do dinamômetro já está pronta.
Agora basta a gente colocar alguns pezinhos conhecidos para determinar a escala, que eu vou explicar agora. Bom, para determinar a escala, eu preciso de alguns pesos conhecidos. Você pode pensar em um sabonete que tem uma massa específica, geralmente tem de 60 a 80 gramas. Você pode pegar vários sabonetes, você pode pegar pezinhos de 50 e 50 gramas. Se você tiver a balança, você pode fazer pezinhos com areia. Eu vou aqui com um material bem alternativo. Vou usar um copo de medida, desses que tem de medida para cozinha. E aí que tem a medida de açúcar, então eu vou usar açúcar. E eu vou colocar aqui o copo de medida de 50 e 50 gramas. Então eu coloquei 50 gramas de açúcar. Como eu tenho uma balancinha aqui que é um dinamômetro digital, eu conferi para ver se realmente tem 50 gramas e bateu. Então eu acredito que vai dar super certo. E vai utilizar ela para distender o elástico. Você vai pendurar e erguer pelo dinamômetro. Na hora que for medir, é legal sempre dar uma puxadinha no elástico, porque ele sempre tem uma tensão inicial aí de esticamento. Então é legal sempre dar uma empurradinha para baixo para fazer sempre uma medida correta. Então essa técnica de quando for medir o peso e sempre dar uma esticada no elástico, ajudando ele a distender, a gente vai usar em todas as medidas. Faremos isso com 100 gramas, com 150, com 200, 250, até 500 gramas. Só que a gente não vai marcar em gramas, a gente vai marcar em newtons. Cada 50 gramas equivale a 0,5 newtons. Depois, para finalizar a nossa escala, nós vamos dividir cada meio newton ao meio. Então a gente vai dividir aqui de 0,5 entre 1 ao meio, de 1 a 1,5 a gente divide ao meio, para ter uma escala intermediária, que equivale ao 25. Então seria 0,25 newtons, 1 newton, 1,25 newtons e por aí vai. Isso aumenta a precisão do nosso dinamômetro, portanto uma precisão de 0,25 newtons ou 25 gramas. Notem também, pessoal, que os espaçamentos da distensão de 50 e 50 gramas não são iguais, mostrando que a deformação do elástico ela não é constante, né? Ela não seria adequado para fazer um dinamômetro profissional, mas como eu já disse, para os experimentos caseiros vai servir e muito bem. Bom, um outro conceito importante para a gente determinar o atrito ali na nossa pista de automobilismo é uma força chamada força de atrito, que é uma força que faz com que os objetos fiquem parados numa superfície. Basicamente é isso, né? Para a gente demonstrar esse conceito da força de atrito, a gente também vai recorrer a um outro simulador do PET, que é um simulador que tem um hominho aqui empurrando algum peso, umas caixas. O que acontece quando você empurra algum objeto numa superfície, fazendo deslizar sobre essa superfície? Quando você aplica uma força pequena, esse objeto, dependendo do peso dele, aqui no caso eu estou com 100 kg, ele não vai se movimentar, ele fica parado. Por quê? Porque à medida que você aplica uma força para frente, empurrando o objeto, devido ao contato das duas superfícies aqui, a caixa e o chão, começa a aparecer uma força contrária ao movimento. Essa força contrária ao movimento é que a gente chama de força de atrito. Chega um momento que a gente rompe essa força, a gente vence essa força contrária. E aí o objeto começa a se deslocar. Então a força de atrito é uma força contrária ao movimento que aparece quando você aplica uma força para deslocar esse objeto. E quando você rompe essa força de atrito, você faz o objeto deslizar sobre uma superfície. E é interessante a gente notar. Eu vou aumentando a força aqui, estou em 112, 148 newtons, 165 newtons, 180, 90, 200, 240. Opa! Comecei a colocar o móvel em movimento. Foi mais ou menos com 200 e pouco, né? Você vê que a força de atrito ela diminui, ela cai. E aí nesse momento o móvel começa a se movimentar e a força de atrito permanece constante. Então quando eu estou aplicando, deixa ele parar aqui. Vem cá, hoje é bichinho.
Então, quando eu estou aplicando a força só aumenta. Chega um momento que a gente consegue vencer, lá próximo do 240, 47. Aí nesse momento a força de atrito cai. Seria o equivalente a gente dar o exemplo da bicicleta. Então quando eu estou parado com a bicicleta e eu quero andar com a bicicleta, eu vou apertando a força do pedal. Chega um momento que eu vou apertando uma força tão grande que eu consigo colocar a bicicleta em movimento. A partir daí parece que fica mais fácil pedalar. Aí eu vou aplicando uma força constante nos pedais para manter a bicicleta em movimento. Então a gente vai diferenciar a força de atrito aqui de duas formas. A força necessária para que eu rompa o atrito, saia do estático, saia do parado e coloque o objeto em movimento, é chamado de força de atrito estático. Por sua vez, a força de atrito necessária para manter o objeto em movimento, que é menor, vocês notaram aqui que ela cai para 188, é chamado de a força de atrito dinâmico. Então, estático seria para tirar do repouso, tirar do parado. É uma força maior, você tem que aplicar uma força maior. Depois a força cai um pouco, e aí para permanecer em movimento você aplica uma força menor. Essa é a força de atrito dinâmica. Então, nos nossos experimentos, a gente vai determinar na superfície, vai simular a superfície aí do pneu interagindo com o asfalto da pista, e a gente vai medir essas duas grandezas, tanto a força de atrito estática quanto a força de atrito dinâmica. Como que a gente vai proceder para determinar a força de atrito e simular aí as pistas de automobilismo? Eu vou usar uma caixinha de madeira, onde eu vou colocar alguns pesos sobre ela. Embaixo dela eu coloquei borracha. Eu tirei da câmara de borracha de pneu, para tentar simular o máximo possível aí de um pneu de Fórmula 1. Aí a gente vai colocar esse peso sobre uma superfície, que está sendo representado aqui por esses pezinhos, e vamos usar o dinamômetro para puxar esse peso, e a gente vai verificar a força necessária para tirar ele do estático e a força necessária para manter ele em movimento. Então a gente vai basicamente determinar qual é a força de atrito estática para colocar esse objeto em movimento na superfície em questão, e também a dinâmica para que ele permaneça em movimento. Então a gente vai fazer exatamente isso daqui. A gente vai dar um tranco com o objeto no dinamômetro e vai medir a maior força do esticamento do elástico do dinamômetro. Mais ou menos como está acontecendo nessa simulação, nesse caso que foi em torno de 3. Tá vendo? Essa será a força de atrito estática. Depois, a gente vai perceber que essa força diminui, ela passa a ser a força de atrito dinâmica, a força fica constante, você vê até no gráfico, né? Você começa a aplicar uma força, um aumento de força, a hora que rompe o atrito, ela cai um pouquinho e ela permanece constante para manter em movimento. Essa seria a força de atrito dinâmica. Então a gente vai fazer também, vai medir a força de atrito estática, dando um tranco no dinamômetro, marcando a maior força, e depois empurrando constantemente a gente vai ver essa força constante, que seria a força de atrito dinâmica para esse objeto. Legal, agora é a hora então da gente determinar a força de atrito estática e dinâmica de alguma superfície. Eu usei aqui uma caixinha de madeira, e na parte de baixo da caixinha de madeira eu coloquei uma borracha dessa tirada de câmara de ar, e vou usar moedas para adicionar pesos a essa caixinha. Então primeiramente eu meço no copinho 300 gramas de moeda, 3 newtons de moeda, para colocar dentro da caixinha. Para facilitar a conexão com o dinamômetro, eu também coloquei um ganchinho nessa caixinha de madeira. E nós vamos testar primeiro na lixa. Eu prendi uma lixa 220, que é uma lixa média, e aí eu percebi que ao puxar o objeto, a força de atrito estática é muito maior do que o próprio peso do objeto. Então, a borracha, no caso essa borracha é muito fina, essa borracha aí de câmara de pneu, então ela adere muito à superfície e acaba que a gente não consegue deslizar a borracha na superfície. Portanto, ela iria quicar ou até desgastar. Então eu percebi que essa lixa não seria ideal para a gente fazer uma simulação do experimento. Mas aí eu resolvi fazer essa experimentação na minha própria bancada. Embora ela seja feita de MDF, esse material que recobre ela é um pouco áspero.
E aí, através de alguns testes, eu percebi que a força de atrito da borracha com essa superfície poderia servir muito bem para a gente poder fazer a nossa simulação. Com a minha caixinha contendo 3 newtons de peso em moedas, eu vou conectar o dinamômetro e eu vou dando uns tranquinhos para tirar a caixinha do repouso e colocá-la em movimento. E aí eu vou marcar a maior distensão do elástico, que seria a força de atrito. Vou fazer isso aí algumas vezes para garantir que eu estou marcando a força correta. Nesse caso, deu o valor de 2 newtons, seria a força de atrito estática. Depois eu vou puxar constantemente a caixinha já em movimento para marcar essa força constante, que ela permanece em movimento, que seria a força de atrito dinâmica, que nesse caso deu 1,25 newtons. Em seguida, eu vou fazer a mesma coisa colocando 500 gramas, 5 newtons de peso de moedas na caixinha. Vou determinar a força de atrito estática, dando um tranquinho na caixinha para que ela saia do repouso e se movimente, e também a força constante para que ela permaneça em movimento. Farei algumas vezes. A força de atrito estática para a caixinha contendo 5 newtons marcou o valor de 3 newtons, enquanto a dinâmica foi apenas de 2. Bom, agora eu vou repetir com a superfície úmida. Eu coloquei água, deixando algumas partes empoçadas. E qual foi a minha surpresa? Que ao puxar a caixinha, a água aumentou a aderência lá da borracha debaixo da caixinha com a superfície da mesa, tendo uma força de atrito maior que 1, mostrando que ele não deslizaria sobre a bancada úmida. Então, dessa forma, eu resolvi repetir o experimento usando apenas o contato de madeira com a madeira e realizei o experimento novamente. Agora sim, eu percebo que a umidade deixou a superfície mais escorregadia, diminuindo a força de atrito. Uma outra grandeza que vai ser importante para a gente estudar o atrito na pista de automobilismo vai ser o coeficiente de atrito. Que é óbvio, né? A força de atrito, quando você empurra um objeto, depende do peso dela, né? Quanto mais pesado um objeto, maior vai ser a força de atrito. Então é mais fácil você empurrar um carrinho de bebê do que um caminhão no asfalto, né? Já o coeficiente de atrito, ele é uma grandeza que não leva em consideração a influência do peso, e sim a influência das superfícies que estão em contato. Então aqui existem alguns valores de coeficiente de atrito, que existe o estático e o dinâmico também, sobre algumas superfícies. Então, por exemplo, madeira sobre madeira, a gente tem um coeficiente de atrito 0,4, isso é o estático. O dinâmico ele é menor, já que para permanecer em movimento a força aplicada é menor, é mais fácil, né? Você vê que é um coeficiente de atrito médio, vamos dizer assim, né? Se a gente pegar aço sobre aço, já tem um coeficiente de atrito maior. Notem também que o coeficiente de atrito ele é um valor sem grandezas, ele é adimensional, sem unidade, né? Ele é adimensional e ele sempre é menor do que 1. Quando ele for igual a 1, significa que você está aplicando uma força para mover o objeto maior que o peso dela. Na verdade, o objeto não desliza nesse caso, quando ela é igual a 1 ou maior do que 1. Tudo bem, se você aplicar uma força grande, pode ser que você empurre esse objeto na superfície, mas não vai ser um deslizar. Ou vai ser um desgaste entre uma dessas superfícies, ou o objeto vai quicar sobre essa superfície. Então é assim que ele vai se mover. Então é o caso, por exemplo, da borracha sobre o cimento seco. Estou mostrando já aqui, já dando uma ideia de que a borracha tem uma grande aderência aí nas superfícies, né? Se a gente olhar o do gelo, é bem interessante. É um coeficiente de atrito gelo sobre gelo, né? Muito pequeno. Então é lógico, é muito fácil empurrar qualquer coisa sobre o gelo, né? Uma vez que você tirou o objeto do repouso, o objeto está paradinho, deu um empurrão, ele saiu do repouso, ele vai deslizar, quase que vai parar só quando ele bater em alguma coisa, né? Isso porque o coeficiente de atrito dinâmico do gelo é muito menor. Então, uma vez tirado do repouso, tirado do estático, esse coeficiente de atrito agindo sobre o gelo é muito pequeno. Então, pessoal, vamos lá, vamos interpretar os resultados que a gente obteve. A gente mediu ali a força de atrito tanto estática quanto dinâmica, em alguns casos, e vamos agora calcular também o coeficiente de atrito,
que ele é representado por essa letra grega, o Ni, que é um muzinho que tem uma perna comprida. Se a gente pegar de fato a força de atrito, ela depende de duas razões, né? Primeiro é a superfície e segundo é o peso. Então, se a gente tirar a influência do peso, a gente fica com uma grandeza que vai quantificar o atrito em uma superfície. Então, por isso que o coeficiente de atrito, a gente pega a força de atrito e divide pela força-peso. Para os resultados com a minha caixinha contendo 3 newtons, eu coloquei ele aqui em diversas situações que a gente testou. Então, por exemplo, ele recoberto com a borracha na lixa, a gente teve uma força de atrito estática aqui, né, maior do que o próprio peso. Então, se você calcular o coeficiente de atrito, dá 1,7, indicando que a borracha não ia deslizar na lixa. Ou ele ia se desgastar ou ela ia quicar. Aliás, a lixa é feita mais para isso, né? Aqui o resultado que particularmente me surpreendeu foi com a bancada úmida, que aumentou a aderência, também tendo uma força de atrito maior que o peso. E aí ela também ia quicar, ela mais quicava nesse caso. Então, com uma força com coeficiente de atrito igual a 1,3 aqui, ó, tá? Na bancada com madeira, a gente viu que tem uma força de atrito um pouco menor que em comparação da bancada com a borracha, tá? E quando ela ficava úmida, quando a gente umedecia, a gente tinha uma força de atrito ainda menor. Mostrando aqui que o coeficiente de atrito da bancada úmida do caso diminui devido à presença da água. Agora, a gente fez dois testes, um com 3 newtons e com 5 newtons, foi da bancada com a superfície de borracha. Para a força de atrito estática, para a minha caixinha contendo 3 newtons, deu 2 newtons. Então, para achar o coeficiente de atrito estático, 2 dividido por 3 deu 0,67. Já a dinâmica foi 1,25 newtons. Aí 1,25 dividido por 3 deu 0,42. Quando a gente repetia, a experimentação para a caixinha contendo 5 newtons, a gente vê que a força de atrito estática aumentava, devido ao peso, né? Mas quando você calcula o coeficiente de atrito, você vê que dá um coeficiente de atrito bem parecido. É lógico que a gente não estava usando um instrumento muito preciso. Era um instrumento caseiro, mas mesmo assim, a gente conseguiu chegar num resultado bem parecido. Aliás, isso é uma forma de determinar se o experimento foi efetuado de forma correta, né? Quando você realiza ali a força de atrito e calcula o coeficiente de atrito com pesos diferentes, o coeficiente de atrito, por tratar-se da mesma superfície, tem que dar parecido e de preferência igual se você estiver usando instrumentos precisos. Então a gente também fez isso com dinâmica e também ficou bem parecido, ó. Tá? É óbvio que o coeficiente de atrito e a força de atrito dinâmica são menores do que o estático, como a gente já havia comentado e provado ali nas outras simulações. Outra experimentação muito simples de ser feita é a gente fazer uma espécie de uma pista de testes. Eu usei aqui lixas, eu prendi as lixas à mesa e usei carrinhos de criança, fricção, para verificar qual é o comportamento desses carrinhos nessa pista quando ela está seca e quando ela está molhada. Já que num carro de Fórmula 1 a roda, tudo bem, é feita de borracha, mas ela gira, né? Ela roda. E aí a gente tem um outro comportamento. Eu fiz uma pista de 80 centímetros de lixa, eu usei a lixa 220, usei um carrinho de flexão, onde eu friccionei a fricção total, até escutar aquele barulhinho, clec, 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 que a fricção já se esgotou, né? E aí sobre a superfície eu lancei ele. E aqui a gente pode medir um pouquinho da questão do tempo que ele demora para percorrer essa trajetória e calcular até mesmo a velocidade. Fazendo isso com uma pista com poças d'água, eu não verifiquei a aquaplanagem. Mas sim que essas poças d'água entravam na roda, como o carro é muito baixo, entravam na roda impedindo o movimento, então diminuindo a velocidade dele. Então isso acontece até mesmo quem está dirigindo automóvel, quando pega uma poça de água, vê que o carro dá aquela brecada na roda e isso pode desestabilizar em grandes velocidades. Então a velocidade do carrinho diminuiu. Mas o que eu queria mesmo era verificar o efeito da água na aquaplanagem, fazer o carro perder o contato com a superfície.
Eu tentei isso algumas vezes na pista molhada. Tirei a lixa, acabei fazendo só sobre a bancada. Verifiquei que em alguns casos, quando você lança um carrinho e ele não vai retinho, ele pode perder a trajetória. Aí eu resolvi passar detergente nessa pista, para uma tentativa de deixar ela mais escorregadia. E eu usei um carrinho de ferro, porque ele é mais pesado, então ele sentiria mais o impacto aí com essa superfície. Então vamos aqui conhecer agora um pouquinho dos pneus usados em Fórmula 1. São 5 a 6 tipos de pneus que eles usam, geralmente da marca Pirelli, que eu estou dando exemplo da marca Pirelli. Que eles são classificados como C1, C2, C3, C4, aqui está até C5. Os pneus, eles para pista seca, eles são slick, ou seja, eles são lisos, eles não têm ranhuras, tá? O que aumenta ali em pista seca o contato com a pista e aumenta também, em consequência, a velocidade. O pneu C1 ele é um pneu de constituição muito dura, então ele é indicado para pista muito seca, uma pista que te oferece um atrito, um coeficiente de atrito grande. Enquanto o C2 já é um pouquinho mais mole, o C3 mais mole ainda e o C5 um pneu extremamente mole. De acordo com a condição da pista, o piloto, a engenharia de automobilismo, adota uma estratégia para sair com o pneu, colocar outro pneu durante a troca, então tem várias estratégias de corrida. Isso pode inclusive ganhar a corrida, como a gente já comentou. Outra coisa interessante é que cada tipo de pneu, como a constituição da borracha é diferente, eles têm uma temperatura ideal de trabalho. Então por isso que os pilotos eles têm que fazer volta de aquecimento, para poder aquecer os pneus e que ele possa ter uma maior eficiência na arrancada e durante a corrida. Então o C1 ele já trabalha com uma temperatura maior, com temperaturas maiores, então ele demoraria mais para aquecer, enquanto o C5 já trabalha com temperaturas menores, né? Outro tipo de pneu é o pneu usado para pista molhada. Esse já tem ranhuras. Por quê? Porque quando chove na pista, forma-se uma camada de água que o pneu slick ele perde o contato com a pista. E aí sim sofre a famosa aquaplanagem. Quando ele vai fazer uma curva, ele passa simplesmente reto da curva por não ter atrito. Então os pneus da pista molhada eles são feitos de ranhuras. Aí existem dois, o green e o blue. Na verdade é o intermediário green e o, acho que é intense blue, se não me engano. Aqui acho que está errado. O que eles se diferem, né? O green seria para uma condição de pouca chuva, onde as ranhuras são menores, enquanto o blue seria uma condição de muita chuva. O desenho do blue ele é bem interessante, que de um lado ele tem um desenho, do lado de fora do carro, ele tem um desenho para poder eliminar uma maior quantidade de água. Esse pneu aqui ele consegue eliminar mais de 60 litros de água por segundo, é impressionante, né? Além disso, eles são maiores do que os pneus de pista seca, né? Isso para evitar quando passar na poça, aquela trombada, né? Aquela perda de velocidade que dá devido à resistência com a água, né? Só que o pneu de chuva, quando ele é usado em pista seca, ele perde contato devido às ranhuras com o solo, com isso perdendo velocidade e aderência. Por isso que durante a chuva os pilotos eles sempre procuram as poças d'água, que é para ter o maior contato com a pista. Ele tem uma situação que para de chover e ele está com o pneu de pista molhada e ele fica buscando as poças d'água para ter um maior contato com a pista. Perfeito, agora vamos voltar para a nossa situação problema. Os engenheiros da prova fizeram um teste na pista local. Lembrando que a pista local ela tem períodos que ela não chove, que ela estaria seca, períodos de chuva e até períodos de neve. Então eles fizeram o teste usando 2 blocos de borracha com a constituição média de um pneu, talvez um pneu C3 lá, e nas 3 superfícies, nas 3 condições da pista, quando ela está coberta por gelo, quando ela está úmida, molhada e quando ela está seca. A força de atrito que eles obtiveram foram respectivamente 2 para o gelo, 4 para a molhada e 6 para a seca. Isso aqui é o atrito estático. Isso para o bloco de 8 newtons. Para o de 4 newtons foram respectivamente 1, 2, 3, mostrando que o atrito oferecido pela pista seca obviamente é maior.
né? Já o dinâmico, você veja que aqui também obedece aquela lei, né, que a gente já percebeu nos resultados, que a força de atrito dinâmica é menor do que a estática, foram respectivamente de 1, 2,5 e 4 para o bloco de 8 newtons, meio no gelo, 1,25 na molhada e 2 na seca para o bloco de 4 newtons. Aqui, a mesma coerência de resultado, quando se calcula o coeficiente de atrito, por se tratar da mesma superfície, o coeficiente de atrito da mesma condição de pista são iguais. Então, do gelo deu 0,25 para os dois, meio na pista molhada e 0,75 na pista seca. Já o dinâmico deu 0,125 para o gelo, 0,31 para a molhada e 0,5 na pista seca. Aí os engenheiros fizeram um segundo teste, que foi um teste medindo ali, né, utilizando os vários tipos de pneus, verificando qual que foi o desgaste desse pneu num percurso de 5 km de corrida, que eles consideravam o suficiente para que já tivesse aquecido o pneu, para que já tivesse um desgaste, para que se avaliasse a eficiência daquele pneu naquela pista, né? Obteve-se os seguintes resultados. Para a pista seca, o C1 teve um desgaste menor de todos, foi de apenas 1 milímetro, enquanto o C6, por ser mais mole, teve um desgaste maior. Então, quanto mais duro, mais difícil, menor é o desgaste, vamos dizer. Foi medido também o tempo que o carro levava para sair do 0 a 100 km por hora, né? Sendo mais rápido realmente aqui nos últimos pneus e um pouco mais devagar aqui para os pneus C1, C2 e C3. 1 segundo na Fórmula 1 é bastante, mas você tem que pensar que se você tiver um desgaste maior do pneu, você teria que fazer a troca do pneu e perderia lá no pit stop. Então, o ideal é a gente pensar no equilíbrio entre desgaste e velocidade, um tempo menor de 0 a 100. Aí foi determinado, provavelmente pelos fabricantes, o coeficiente de atrito dinâmico ideal para que esse pneu atuasse. E também foi feito um teste qual era a temperatura do pneu após esses 5 km. Se a gente levar em consideração na pista seca, o coeficiente de atrito dinâmico que foi obtido na experimentação foi de meio. Então, se a gente voltar aqui, a gente pode pensar que todos os pneus, com exceção do C1, está dentro dessa faixa. O C1 também, ele não atingiu a temperatura ideal dele, por isso que ele não conseguiu, que é de 110 a 140 graus. Por isso que ele não conseguiu adquirir uma velocidade tão grande nesse percurso. Uma velocidade de 0 a 100 lá demorou um pouquinho mais, né? Se a gente pensar aqui que o C3 está no limite do coeficiente de atrito, então 0,5, seria muito arriscado usar esse pneu para aquela pista que tem um coeficiente de atrito 0,5, a gente poderia até descartar os outros resultados e perceber que a melhor opção para aquela pista seria realmente o C2. Ele não tem um desgaste tão grande, ele tem um tempo relativamente médio aí de 0 a 100 comparado com os outros pneus. Ele não é nem tão rápido, mas também não é nem tão devagar quanto o C1, né? E ele atua no coeficiente de atrito exatamente entre 0,5 e 0,7. A gente poderia pensar talvez até no C3 ou talvez no C4, né? Se a gente olhar a temperatura, todos os dois atingem a temperatura, está entre a faixa de temperatura ideal, né? Então talvez a escolha aqui para essa pista, e aí você pode realizar essa discussão com os alunos, fazer os alunos chegar a essa interpretação. O ideal ficaria entre C2 e C4. Eu particularmente optaria pelo C2 devido ao menor desgaste e uma velocidade relativa. A diferença de 0 a 100 não é tão grande aqui entre o C3 e o C2, tá? Já para a pista molhada, se a gente olhar o coeficiente de atrito dinâmico do eficiente Green, ele varia entre 0,28 e 0,35. Já do eficiente Blue, entre 0,2 e 0,3. O resultado que a gente obteve para a pista molhada, coeficiente de atrito dinâmico, foi de 0,31. Então estaria mais dentro da faixa do eficiente Green. Então você conseguiria um aumento de velocidade, uma velocidade mais satisfatória, vamos dizer assim, com um pneu que está dentro da faixa de coeficiente de atrito daquela pista.
tá aí. Uma aula temática, onde você pode conduzir o aluno a fazer uma investigação científica, chegar a algumas conclusões, verificar alguns fatos, derrubar algumas teorias, como foi em alguns casos aqui da nossa experimentação. E você pode promover até a elaboração de um relatório, uma discussão feita aí com base nessa atividade, nessa prática temática, né, nessa metodologia ativa. A gente coloca o aluno de frente para o problema, ele participa do problema, né? E aqui eu tenho aqui alguns tópicos que podem ser abordados nesse relatório, nessa discussão. Aí quem quiser esse arquivo PPT aqui de PowerPoint, que tem a aula aqui na íntegra, pode entrar em contato comigo aí por e-mail que eu envio. Tá? Um abraço, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.